Olá a todos, meu nome é Diana Weba, sou aluna do curso de Medicina da Universidade de Brasília e neste vídeo irei falar sobre meu projeto de pesquisa cujo título é Efeitos adversos de antidepressivos no sistema cardiovascular e de estatinas no sistema osteomuscular. Gostaria de introduzir ressaltando como a gente tem observado nos últimos anos uma tendência ao envelhecimento da população. O idoso habitualmente tem a indicação do uso de vários medicamentos, gerando muitas vezes uma polifarmácia, sendo que os efeitos adversos decorrentes do uso de medicamentos tendem a ser mais frequentes nessa faixa etária. Dentro desse contexto, a alta prevalência de depressão nos idosos implica no uso de antidepressivos, sendo que antidepressivos podem ter uma série de efeitos adversos, principalmente no sistema cardiovascular, que sabemos que tende a estar mais debilitado nos idosos. Por outro lado, as estatinas, que são medicamentos que também são comumente usados por idosos, e elas são usadas com o objetivo de proteção cardiovascular, também podem ter uma série de efeitos adversos, principalmente no sistema osteomuscular, que também está mais debilitado nos idosos. Como a literatura não tem uma ampla diversão dos efeitos adversos desses medicamentos na população com 80 anos ou mais, foi essa população a população de enfoque do meu trabalho. Em relação à metodologia, foi feita uma análise transversal dos dados iniciais de um estudo de coorte chamado PRIDE, em que a população estudada foi a população de 80 anos ou mais. A convocação foi feita por meio de telefonemas, onde os telefones foram coletados a partir de registros de pacientes de uma clínica de atenção cardiológica particular, e esses pacientes foram convidados a comparecerem a uma consulta extra. Nessa consulta extra, eles foram questionados se gostariam de participar de uma pesquisa. Coletamos os dados desses pacientes, aferimos sua pressão arterial e solicitamos os exames complementares, sendo o mais importante e relevante para esta pesquisa a densitometria óssea. Em relação aos parâmetros usados para análise dos resultados, para a redução da massa muscular, consideramos a massa apendicular sobre a altura ao quadrado, sendo massa muscular reduzida considerada menor que 7,23 em homens e 5,67 em mulheres. Consideramos como hipertensão descontrolada pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio. Para análise estatística, usamos o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, o teste T de Student, o teste U de Mann-Whitney, de acordo com a normalidade da variável contínua. E para as variáveis categóricas, utilizamos o teste do Q². Em relação aos resultados, a amostra total foi de 388 pacientes, sendo 61,1% desses do sexo feminino e 38,9% do sexo masculino, e a média de idade dos pacientes foi de 83 anos. Falando agora sobre os resultados, o resultado que apresentou uma relevância estatística foi em relação à pressão arterial sistólica entre os pacientes que usavam antidepressivos e os que não usavam antidepressivos. Encontramos que os pacientes que usavam antidepressivos apresentaram uma pressão arterial sistólica menor em relação aos que não usavam. Nos que usavam, a gente encontrou a média de 130 e nos que não usavam, a gente encontrou a média de 133. No entanto, não encontramos diferenças significativas quanto ao percentual de pacientes com pressão arterial não controlada nos grupos. Também não encontramos diferença na redução de massa muscular entre os grupos que usavam e os que não usavam estatina. Concluímos, com base na análise de resultados deste trabalho, que pacientes com mais de 80 anos que fizeram uso de antidepressivos apresentaram uma redução da pressão arterial sistólica. Uma possível explicação para este fato é o efeito ansiolítico decorrente do uso de antidepressivo, que leva a uma diminuição da atividade simpática no organismo. Em pacientes hipertensos, este efeito pode ser bastante benéfico. No entanto, em pacientes que apresentam uma pressão arterial normal, este efeito pode favorecer a hipotensão e suas consequências essas que podem ser até fatais em idosos. São necessários novos estudos com maior número amostral, tanto para elucidar melhor esse resultado encontrado, quanto para analisar melhor os outros fatores que foram analisados e estudados nesse estudo, mas que não apresentaram uma diferença significativa. Muito obrigada.